Pega mais pra frente um pouquinho. Saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo de número 122. Salmo de número 122. Oração pela paz de Jerusalém. Salmo de número 122. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Receba uma palavra de oração nesse instante, louvando e adorando o nosso Deus pela oportunidade que Ele nos confere, na manhã deste domingo, de nos reunirmos aqui para bendizê-lo, para engrandecê-lo, como é dever de todos aqueles que foram remidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar. Ó Pai, nós estamos na Tua presença santa na manhã deste domingo, clamando ao Senhor pela direção que nos vem de Ti e também para que, pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo, sejamos aceitos, ó Pai, recebidos, portanto, na Tua presença. Obrigado pela vida dos irmãos reunidos aqui, ó Pai, nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. O primeiro cântico, nesse momento nosso de devoção ao Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, vamos cantar ao Senhor em louvor ao seu nome.
podem se sentar. Irmãos, nós queremos, nesse instante, lembrar a importância de confessarmos a Deus os nossos pecados. Hoje nós temos em instantes a oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor, mas a palavra nos tem chamado sempre a confissão dos nossos pecados. No livro de Salmos mesmo, Salmo de número 32, diz assim, Salmo de número 32: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não atingirão. Nós vamos, nesse instante, então, ter a oportunidade de confessar a Deus os nossos pecados, permanecendo alguns instantes, orando silenciosamente. Depois eu quero convidar nosso irmão presbítero Davi para nos dirigir a Deus nessa palavra de oração. Pai nosso que estás nos céus, como é bom, Senhor, recordar e saber que o Senhor perdoa os nossos pecados. A tua igreja que se reúne aqui nesse instante, ó Pai, humilde, implora a Ti, ó Senhor, o perdão dos pecados nesse instante. Coloca diante de Ti, ó Senhor, aquilo que é mal que está dentro do nosso coração, e suplica humildemente ao Senhor o perdão que encontramos em Cristo Jesus. Quando a mesa posta ao Senhor, para fazermos recordar que o Senhor Jesus derramou o seu sangue precioso na cruz sangrenta para remir os nossos pecados, nós nos lembramos ao Senhor que em Ti encontramos o perdão. E agradecemos-te, ó Pai, porque este perdão que encontramos em Ti nos faz caminhar seguros no mundo em que vivemos, neste mundo atribulado, ó Senhor, que não nos oferece nada além do Senhor de prazeres momentâneos. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, porque em Ti encontramos o refúgio para as nossas almas sedentas de Ti, ó Pai amado. Sustenta-nos com Tua graça, te suplicamos. Conduz-nos, ó Senhor, guardados e abençoados por Ti. Que tenhamos, ó Senhor, a Tua palavra como fonte do saber para a nossa existência. E não nos deixe caminhar sozinhos por nós mesmos, mas que a Tua graça, o Teu Espírito Santo nos conduza enquanto aqui vivemos na face da terra. Amém. Ó Senhor, conduz-nos debaixo da Tua graça. Nós choramos e suplicamos no nome excelso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos declarar, né? Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Convido para que os irmãos se coloquem de pé mais uma vez e vamos cantar assim o nome do nosso Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor?
justificam. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitórias às nossas vidas. Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitórias às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, pedir ao Senhor, ó Pai, que esteja nos abençoando, que esteja nos sustentando, que nesta manhã, ó Deus, possamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor esteja, ó Pai, falando aos nossos corações. Obrigada por esse dia, obrigada por estarmos aqui, que toda honra, ó Pai, toda glória seja dada a Ti. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, podem se sentar. Antes de lermos a palavra e meditarmos nela e também participarmos da ceia, eu quero só lembrar que essa semana nosso coração se alegra também com a oportunidade de celebrarmos aqui a vida, né, da nossa irmã Beatriz, completando mais um ano de vida, também a nossa irmã Michele, né, completando mais um ano de vida. Nós queremos agradecer a Deus pelos nossos irmãos, nossas irmãs, pedindo que o Senhor continue derramando graça, né, sobre a vida de cada um. Vamos orar? Ó Pai, nós queremos bendizer o Teu santo nome e nesse momento entregar diante de Ti a vida da Dona Beatriz, a vida da Michele também, ó Pai, que celebram na Tua presença mais um ano de vida. O Senhor dê graça a elas, para que elas possam ser supridas de maneira abundante, ó Pai, com as provisões celestiais, por onde elas caminhem, a Tua graça as acompanhe também. Obrigado porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de celebrar a vida na Tua presença. E fazemos isso entregando hoje nas Tuas mãos a vida dessas irmãs queridas. Abençoe a cada uma delas, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, e eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Esdras, no capítulo 8, do verso 21 ao verso 23. Esdras, capítulo 8, do verso 21 até o verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. Esdras, capítulo 8, do verso 21 até o verso 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus
para me pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Irmãos, certamente todos nós estamos bastante convencidos acerca do governo soberano que Deus exerce sobre a história, né? Nós sabemos disso e várias vezes repetimos isso, lendo textos bíblicos, né? E também cantando uma série de hinos, né? Que nos lembram essa realidade. Entre eles, um que diz que as tuas mãos dirigem o nosso destino. Na verdade, a letra é as tuas mãos dirigem o meu destino. Assim que nós cantamos, afirmando sempre o controle soberano que Deus exerce sobre todas as coisas. Mas às vezes existe uma distância, né, entre o que os nossos lábios proferem e o que o nosso coração traz consigo. É natural, em função das limitações da nossa fé, que nós careçamos, digamos assim, de alguns elementos mais palpáveis desse governo soberano de Deus. É como se, mesmo não concordando diretamente com o misticismo de algumas religiões, nós ficássemos pedindo a Deus, me dê uma prova de que o Senhor está de fato controlando e governando todas as coisas, né? É óbvio que Deus não precisa provar absolutamente nada, basta a sua palavra para que nós descansemos nela. Mas em muitas oportunidades Deus tem sim dado a nós inúmeras demonstrações de que Ele continua dirigindo e governando todas as coisas. No caso da passagem que nós temos aqui diante de nós, há uma expressão muito interessante, né, desta busca do cuidado, da proteção divina num momento de reconstrução. Aqui, a maneira como o Esdras, né, um dos líderes, juntamente com Neemias, desse processo de reconstrução, a maneira como ele se porta diante de Deus e a maneira como ele se porta também diante das autoridades, diante do rei que estava de alguma forma conduzindo aquele processo. Quando nós observamos aqui, no reinado de Artaxerxes, quando eles subiram da Babilônia, havia sim uma expectativa muito grande naquele processo todo, que seria inaugurado em pouco tempo, mas um certo receio, né, por causa dos inimigos que sempre estavam ali rondando a geografia de Jerusalém, né? O texto diz que quando eles então resolveram, né, segundo a orientação do Senhor e até mesmo, né, o decreto que já havia sido expedido por Ciro, quando eles resolveram então retornar, a Bíblia diz que a primeira providência de Esdras foi a de apregoar um jejum, colocar o povo diante de Deus, para que eles pudessem se humilhar pedindo uma boa jornada. Olha só que coisa interessante nós observamos aqui em Esdras. Ele poderia, por exemplo, ter chegado ao rei, onde havia um decreto, né, providenciando os recursos para que eles reconstruíssem Jerusalém, e dito assim, olha, nós recebemos os recursos, mas precisamos também que seja aí destacado um grupo do exército para nos proteger dos inimigos enquanto nós reconstruímos os muros de Jerusalém. Talvez ele pudesse dizer isso, pedindo ao governo daquele império que desse à igreja, nesse caso Jerusalém, ou o povo de Israel, a condição de fazer o seu processo de reconstrução. Mas Esdras tem aqui uma atitude, em primeiro lugar, que é muito curiosa. Ao invés de recorrer ao governo simplesmente, né, ou aquela força que de algum modo estava exercendo autoridade sobre Israel, portanto sobre a igreja, ele, como primeira providência, se coloca diante de Deus em oração. Ele se coloca diante de Deus em oração, jejuando, buscando, conforme ele mesmo observa aí no versículo de número 21, uma jornada feliz. Essa atitude de Esdras, para mim, já é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores providências que ele poderia tomar e que nós podemos e devemos tomar em nossos dias também. A igreja, irmãos, ela sempre foi dirigida pela providência do nosso Deus. O povo do Senhor sempre caminhou de acordo com a direção dele. Então, se nós quisermos ter êxito na nossa jornada, e eu penso na nossa jornada como igreja, mas penso na nossa jornada também como cristãos,
Se nós quisermos ter um bom êxito, a primeira providência que nós precisamos tomar é a da oração. E não podemos nos esquecer aqui especificamente como se descortinam diante de nós os recursos celestiais quando os nossos joelhos se dobram, quando nós clamamos ao Senhor. Não podemos subestimar as nossas armas espirituais, que elas são poderosas em Deus. E a oração é uma delas. A oração é uma delas. É óbvio que eu não estou de forma nenhuma dizendo que devemos viver aqui uma completa abstração da realidade, não nos envolvermos com as questões dos nossos dias. Não é isso. Mas é importante lembrar que a oração é, sem sombra de dúvidas, um meio de graça, um instrumento poderoso para que nós avancemos diante do nosso Deus. Então Esdras faz isso. Ele pede a Deus uma jornada feliz, orando, buscando, portanto, a direção de Deus. Mas olha só que coisa interessante. E esse é um dos momentos do texto que mais me chama a atenção. Por que Esdras orou? Foi simplesmente porque ele sabia que a oração é um meio de graça? Foi simplesmente porque ele sabia que buscar a Deus alimentaria o povo, daria força a Israel nesse processo de construção? Não. Olha a palavra que ele escreve no versículo de número 22. Ela é impressionante. Ele diz assim: nós oramos, não é? E aí, textualmente, versículo 22, porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Interessante essa passagem aqui, porque ele diz: olha, eu já tinha dito ao rei que eu confiava em Deus. Eu já tinha dito ao rei que eu confiava no Senhor. E se eu já tinha dito ao rei que eu confiava no Senhor, eu tive vergonha de pedir a ele ajuda. Eu tive vergonha de pedir a ele qualquer tipo de proteção de exército ou de cavaleiros para nos defenderem do inimigo. Eu disse para ele que a boa mão do Senhor nos protegeria. Quando eu leio essa passagem, irmãos, eu realmente penso mesmo: quem é por nós? Foi lido aqui há pouco, antes de nós cantarmos o cântico de louvor ao nosso Deus, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Irmãos, uma rápida olhada para a história, eu já disse isso para os meus irmãos em outra oportunidade, uma rápida olhada na história mostra que todos os poderes que se articularam e se levantaram contra a igreja caíram e nunca mais se levantaram. O que é o grande império assírio? O que é o grande império babilônico? O que é o grande império romano? Eles são apenas registros históricos. Eles estão apenas anotados nas páginas dos livros. E o que é a igreja? Ela continua sendo hoje a maior força que habita sobre a terra. A maior força que habita sobre a terra. Então é importante que nós nos lembremos, lendo o versículo de número 22, que continuamos confiando em Deus sempre. Confiando no Senhor sempre. Versículo de número 23, primeiro ele diz: nós buscamos a Deus, nós confiamos em Deus. No versículo de número 23 ele diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E a última expressão dessa sessão diz assim: e ele nos atendeu. E ele nos atendeu. Ou seja, nós precisamos aguardar o Senhor. Nós não temos a menor dúvida de que ele vai atender a sua igreja, guardando-a, protegendo-a, dirigindo-a. A única coisa que nós precisamos fazer é aguardar. A Bíblia diz, inclusive, que nós temos já marcado um encontro com o Senhor nos ares. A Bíblia diz já que ele vem para nos buscar, que ele recolherá dos quatro cantos da terra os seus escolhidos, a fim de que estejamos, palavras do apóstolo Paulo, para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, numa expectativa santa de que em muito pouco tempo, ou em breve tempo,
nós nos encontraremos com o Senhor das nossas vidas. E Ele retornará com os seus e para os seus também. Enquanto isso, o que nós fazemos? Continuamos vivendo nossa vida, continuamos proclamando o Evangelho do Senhor Jesus, porque somos uma igreja que milita, chamada inclusive, né, pelos nossos símbolos doutrinários de igreja militante. Caminhamos, né, entendendo que o Senhor é por nós em todo o tempo. O Senhor continua dirigindo as nossas vidas a todo momento. O que fazer? Diz o texto de Esdras no capítulo 8. É preciso buscar a Deus, é preciso confiar em Deus, é preciso aguardar em Deus. E Ele certamente continuará nos conduzindo durante toda a nossa jornada. Toda a nossa jornada. Que o Senhor nos abençoe e nos prepare nessa manhã para tudo que vamos receber e ouvir aqui, reunidos em escola dominical. Mas nesse momento nós queremos orar para nos preparar para a celebração da ceia do Senhor também. Ó Pai, nós damos graças a Ti por essa hora bendita, porque podemos celebrar nela a mesa do Senhor e desfrutar dessa comunhão viva que nós temos com o Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, ó Pai, por tudo que nós recebemos do Senhor. Nós oramos assim, em nome dEle, o nosso Redentor amado. Amém. Quero convidar nossos irmãos presbíteros, né, para que estejamos juntos aqui à frente nesse momento. Na sua Bíblia ainda mais uma vez em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso de número 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ceia também é um meio de graça, como a oração. E nós nos alimentamos do próprio Cristo, não nos elementos que são distribuídos pelos presbíteros. O pão é simplesmente pão. O cálice contém o fruto da videira, que nos lembra o sangue do Senhor Jesus Cristo, mas a sua substância permanece inalterada. A presença de Cristo se dá de modo espiritual, e a comunhão é real com o Senhor Jesus Cristo. A comunhão no nosso coração, a comunhão no nosso próprio espírito, conforme nos ensina a palavra santa do nosso Deus. A Bíblia diz que devemos nos examinar, e eu convido você a orar, colocar diante de Deus a sua vida, e então comer do pão e beber do cálice. Não é uma mesa da igreja presbiteriana, é do Senhor. Mas quem deve tomar parte dessa mesa? Todos aqueles que já foram recebidos pelo batismo, publicaram a sua fé e realmente têm seguido conosco nessa jornada, nessa caminhada santa. E são convidados, né, a posteriormente participarem por meio da pública profissão de fé. Nosso irmão presbítero Davi, inclusive, está lecionando, né, na classe de catecúmenos, né? São convidados também, assim que o fizerem, a tomar parte conosco. Mas é um momento de alegria, irmãos, e de gratidão para a vida de toda a igreja. Ó Pai, nós consagramos ao Senhor os elementos que serão distribuídos pelas mãos dos nossos presbíteros aqui, e pedimos que o Senhor nos dê graça, de fato, para que, alimentados por Ti, sigamos cumprindo aí a nossa missão. Obrigado, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo partido, Ele deu aos seus discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos. Em seguida, tomou também o cálice, e deu aos seus discípulos, dizendo: Este cálice é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, bebei dele todos. Recebamos, irmãos, os dois elementos
das mãos dos nossos presbíteros, e quando todos estiverem servidos, então participamos. Bendito que temos aqui. Conduza-nos, ó Pai, e alimenta-nos da comunhão que nós temos com Teu Filho Jesus. No nome dele que oramos. Amém. Amém. Comei e bebei dele todos. Pai, agora que vamos nos separar para o estudo das classes, que o Senhor também continue falando conosco. Amém. Que essa palavra viva do Teu Filho Jesus venha encontrar guarida em nossos corações. Amém. Oramos assim no nome dele. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos dividir então para as classes. Nesse momento as crianças podem descer, né? Os jovens com Isaías. Hoje ele vai lecionar na classe de jovens e nós seguimos aqui.